Boa noite a todos os irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, mais uma vez, uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu estava vendo minhas anotações aqui. Eu acho que já é a quinta vez que eu estou pregando com vocês aqui. É uma grande alegria. Então, cada vez que eu estou aqui, é uma maneira muito legal. Só que é a quinta vez que eu estou aqui, mas é a primeira vez que eu consegui trazer minha esposa junto. Então, amor, fique em pé para o pessoal te conhecer. Essa é minha esposa, a Juliana. Depois você pode conversar com ela. Eu ia trazer meu filho, mas como minha sogra está aí, eu falei, deixa eu largar o meu filho com a sogra e vamos aproveitar o tempo bom assim, como casados juntos. Quer dizer, é muito bom, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E pensando nisso, falando em alegria, nessa noite eu queria falar com vocês sobre felicidade. E deixa eu perguntar, você está feliz hoje? Você está feliz? Porque essa é uma pergunta interessante, porque constantemente vivemos em busca da felicidade. E as pessoas aí fora também, elas buscam a felicidade. As pessoas, elas não querem viverem tristes. E se você parar para pensar, sempre existe um passo do qual você pode pensar e falar, o que me deixaria mais feliz agora? Então, por exemplo, pensa aí rapidinho. O que te deixaria mais feliz agora? Pensa aí. Talvez um chocolatinho aí agora, para adoçar a noite, né? Ou talvez uma boa notícia de um aumento do emprego, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é interessante também porque nós vinculamos a nossa felicidade com coisas das quais o mundo nos oferece. Coisas das quais com que Deus nos dá também. Só que hoje, nessa noite, eu quero mostrar para vocês que a palavra de Deus, ela tem uma receita mágica para que você seja feliz. Olha só. E é engraçado porque muitas vezes a gente busca essa receita de felicidade em muitas outras coisas, sendo que está na nossa frente. Está fácil. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de 84. Salmo de número 84. Nós vamos meditar nesse texto, um salmo que fala sobre a verdadeira felicidade. Salmo 84. E se eu puder resumir esse texto numa grande ideia, numa frase, é a seguinte: eu sou feliz quando confio no Senhor, dependo da sua força e habito em sua casa. Vou repetir. Sou feliz quando confio no Senhor, dependo da sua força e habito em sua casa. São os 3 passos mágicos para você ser feliz na sua vida. Então vamos caminhar junto com o texto. Eu não vou ler ele inteiro agora de uma vez, porque já lemos no começo do nosso culto. Então a gente vai dividir esse texto em 3 partes, do 1 ao 4, do 5 ao 8 e do 9 até o 12, tá bom? Então, caminhe junto comigo, versículo 1 a 4. Felicidade é habitar na casa do Senhor. Olha junto comigo o versículo 1. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Antes da gente entrar no próprio texto dito, você vai me ajudar agora, tá bom? Então você vai olhar na sua Bíblia aí, e você provavelmente vai descobrir quem escreveu esse salmo. Quem escreveu esse salmo? Dá uma olhada aí. Em cima vai estar escrito alguma coisa, talvez. Salmo. Boa! Então vamos lá. Quem escreveu esse salmo foram os filhos de Corá. E quem são os filhos de Corá? Aí é difícil, né? É uma pergunta difícil. Deixa eu ajudar os irmãos também nisso. Os filhos de Corá é uma história muito interessante, porque a história de Corá é uma história escrita na Bíblia lá em Números 16, quando o povo estava no deserto, passando naquela aflição, o povo de Israel. Então, o povo era guiado por Moisés e Arão no deserto. Então se levanta um homem chamado Corá.
E deixa eu falar, toda vez que você escutar Corá na Bíblia, lembra, esse homem é dor de cabeça. Esse homem deu dor de cabeça. Porque ele levanta no meio do povo, vira para Moisés e Arão e fala, ó, seguinte, vocês estão aí na liderança, não foi porque Deus colocou vocês aí não. Vocês estão tomando a liderança e estão roubando tudo. E como se não bastasse isso, Corá levantou com ele, mais 7, 8 homens de liderança muito forte, que puxaram mais de 200 pessoas junto para segui-los. Que no final da história, para vocês terem uma noção, Moisés e Arão tiveram que se esconder, com medo de ser apedrejado pelo povo inteiro de Israel. Esse era Corá. Mas o fim da história de Corá é triste também, porque depois Moisés e Arão desafiam Corá e eles falam assim, olha, Corá e seus seguidores, se nós não estamos aqui pelo poder de Deus, que abra a terra e essa terra nos engula, mas se nós estivermos aqui pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus, que a terra se abra e engula você e seus seguidores. No momento que Moisés e Arão falavam, gente, isso é surreal, né? A terra se rompe, Corá e seus 200 e poucos seguidores são engolidos pela terra e a terra se fecha. Vocês lembram dessa história na Bíblia? É engraçado, né? Porque a gente acaba se esquecendo dessas histórias. Mas isso é Corá. História triste, né? E aí quem escreve o Salmo? Os filhos de Corá. Interessante mais ainda a gente pensar nisso, porque o próprio Números vai falar também que ali dos seguidores, muitos filhos de Corá continuaram vivos. E esses filhos de Corá continuaram trabalhando e servindo ao Senhor no templo. E já é muito legal a gente pensar nesses salmos, porque, gente, essa é a beleza do Evangelho. Olha a história do pai dessas crianças. História trágica. Mas os filhos estão ali servindo ao Senhor no templo. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus que tem poder para fazer isso. Mas então, esses filhos de Corá então começam a falar. Eles trabalhavam no templo. Então, lembre-se, isso é importante para a gente se lembrar. Então eles vão falar assim, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, versículo 1. E o 2, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, ele vai falar no versículo 1 agora, o salmista vai expressar o sentimento do coração dele, a alegria que ele tem de estar aonde? Aonde? No tabernáculo, na casa de Deus. Lembre-se que Salmo é um livro de poesia, então você vai ver uma linguagem muito poética aqui. Ele vai falar que quão amáveis são os seus tabernáculos. O versículo 2 é muito legal porque ele vai usar uma figura aqui, né? Que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que são átrios? O que é um átrio? É uma parte do coração. Átrio, direito e esquerdo. Mas é isso que ele está falando, o desejo dele de estar na casa, no meio da casa de Deus. Ele vai usar a figura aqui que a alma suspira e desfalece. Gente, é como eu e você, quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, ficamos em pé, o dia inteiro com a roupa, você chega em casa, tira a roupa, toma um banho, deita na cama, e aí a sua alma faz o quê? Suspira, que delícia. É que nem eu vou confessar para os irmãos, eu não gosto de usar sapato social. Eu vou chegar em casa hoje, vou tirar esse sapato social e minha alma vai suspirar, assim, ó. Se eu não tirar no carro para dirigir na volta agora. Quando nós temos alívio por algo que é aquilo que a gente deseja, quando você está com fome, vem aquele prato maravilhoso que você gosta tanto de comer, suspira. Ele vai falar que a alma dele desfalece. Você já viu pessoa que quando fica muito emocionada, assim, que chega a desmaiar? Tem até vídeo na internet, né, que é engraçado, de chá revelação. E aí o pai descobre que o filho é um menino, aí o pai tá e apaga, desfalece, assim, né? Por quê? Porque a alma do salmista, ele suspira e desfalece. Uma linguagem poética, lógico. Pelo átrio do Senhor.
Ele vai falar que o coração e a carne, ou seja, ele como um todo, corpo e alma, desejam pelo Deus vivo. Isso é interessante pensarmos, porque aqui os filhos de Corá então vão falar dessa alegria, e nós cantamos sobre isso no começo, a primeira música, a alegria de estar aqui. Mas parece que agora que no versículo 13 e 4, olhe juntamente comigo, o salmista parece que ele vai mudar o assunto, porque ele vai falar sobre pássaros. Olhem comigo o versículo 3. Onde o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí eu fiquei me perguntando, tá, o salmista está falando sobre a alegria de estar na casa de Deus, mas por que ele vai falar então de pássaros agora? Não faz sentido. Você olha para o texto e fala assim, por que ele está falando de pássaros? E aí eu perguntei ainda mais, mas por que ele vai falar de pássaros e vai falar principalmente do pardal e da andorinha? Irmãos, quantos aqui conhecem o pardal? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o pardal faz? Ele é um pássaro desse tamanho e fica, parece um pintinho, né? Fica pulando de um lado para o outro, não faz nada. E vamos combinar que para nós é um pássaro insignificante. Você vê um pardalzinho, tá bom, é um pardal. Vida que segue. Ele vai falar da andorinha. Gente, a andorinha também é a mesma coisa. A gente só lembra dela quando você vê ela voando em grupo. E aí você lembra do ditado, né? Que uma andorinha só não faz leirão, né? Obrigado por lembrar desse ditado, gente. Eu preguei esse texto lá com os jovens, estou pastoreando jovens. Eles não conhecem o ditado, sabia? Estou ficando velho, eu acho. Mas que eles são pássaros dos quais a gente olha e fala, que valor que tem? Uma andorinha, um pardalzinho. E parece que o salmista ele usa esses pássaros aqui com um valor muito prático, dizendo que esses pássaros, um que é um pardalzinho, Jesus vai falar, lembra? Quando ele vai falar que ele cuida de todas as coisas, para a gente não andar ansioso, buscar o reino dos céus, que ele cuida de cada fio de cabelo que está caindo, ele vai falar dos pardais. E ele vai falar, os pardais vocês pagam por 2 moedinhas, não vale nada. E Jesus vai falar que dos pardais ele cuida também. Mas o salmista coloca essas aves aqui para mostrar, queridos, que na casa do Senhor é o espaço para pardaizinhos sem valor. É o espaço para as andorinhas que não têm casa, que voam de lugar a lugar. Deixa eu trazer para nós, queridos, a casa de Deus, a igreja, é o espaço para nós, pecadores. A casa do Senhor, a igreja de Deus, é o espaço para aqueles que não se consideram nada. Como 1 Coríntios vai dizer que Deus escolheu aqueles que eram pequenos, que não sabiam de nada, os loucos. Essa é a igreja. Mas é interessante também que, depois ele fala desses pássaros, então, ele vai terminar esse primeiro bloco dizendo, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A gente vê essa linguagem de bem-aventurado na Bíblia usado muitas vezes, né? Gente, bem-aventurado basicamente é feliz é aquele, felicidade, vida boa. É isso que quer dizer bem-aventurado. E ele está falando que felicidade é o quê? Habitar em tua casa. Feliz é aquele que vive na casa do Senhor. Meus queridos, olhando para esse primeiro bloco, então, do versículo de 1 a 4, talvez algumas perguntas para a gente fazer para o meu coração e para o seu, para a gente olhar para a nossa vida. Mas olhando para o versículo 1 e 2, onde o salmista fala do desejo dele de estar na casa do Senhor, que a alma dele desfalece por isso. Deixa eu te perguntar, quanto que você tem desejado estar aqui?
Qual é o desejo do seu coração de estar aqui ao domingo? Né, o salmista vai falar que a alma dele desfalece para estar na casa do Senhor. E muitas vezes a gente está disposto a fingir um desfalecer para não estar na casa do Senhor. Ah, hoje eu não estou bem. É interessante que ele vai falar que a alma dele anseia estar aqui para encontrar o Deus vivo. Talvez a segunda pergunta é: qual que é a sua motivação? Qual que é a nossa motivação para estar aqui? Será que a gente está aqui hoje na igreja só para preencher a listinha? Ó, Valmir, estou aqui, pode anotar minha presença. Deus, estou aqui, pode anotar minha presença. Veio obrigado por causa dos pais. Talvez uma terceira lembrança também desse primeiro bloco, queridos, a igreja é para pecadores. A igreja é para andorinhas e pardaizinhos sem valor algum. E talvez você está desanimado com a igreja. Ah, as pessoas ali não me dão valor. Ah, as pessoas ali me tratam muito mal. Queridos, a igreja é o lugar desses. E talvez uma última pergunta, pensando nesse primeiro bloco, é: o salmista vai falar que ele ama os tabernáculos, que ele ama o tabernáculo de Deus. Você ama a igreja? Você se sente feliz estando aqui? Porque o salmista vai dizer que felicidade é isso, é estar aqui. E talvez hoje para você está sendo um fardo estar aqui. Você não gosta de vir para cá. Mas o salmista está dizendo que a felicidade verdadeira é aqui. E gente, deixa eu abrir meu coração para vocês. Isso para mim é um desafio. Meus queridos, eu trabalho na igreja. Meu trabalho é na igreja. E quantas vezes eu não estou lá como pastor, assim, ó, sentado e tipo assim, o que eu estou fazendo aqui hoje? Mas ele vai dizer que a felicidade se encontra naqueles que estão aqui. Olha como a gente inverte o valor das coisas. A Bíblia fala que a felicidade é estar aqui. Mas olha como a gente inverte. Quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente deixa de ir para a igreja. Repararam nisso? A gente faz isso constantemente. Hoje não estou bem, então vou ficar em casa. Nós fazemos isso constantemente. Quando na verdade a alegria verdadeira nós podemos encontrar aqui a verdadeira felicidade. Bem-aventurado é o que habita em tua casa. Mas agora no nosso segundo bloco do nosso texto, do versículo 5 a 8, nós vamos ver a segunda receita aí da felicidade, que a felicidade é depender da força do Senhor. Olha junto comigo o versículo 5 e 6. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, então agora a gente vai ver que felicidade é depender da força do Senhor. E aqui o texto é legal por quê? Porque parece que o nosso cenário ele se muda um pouco. O salmista está falando da casa de Deus, e agora parece que ele vai falar sobre uma peregrinação. E a gente vai ver como isso está totalmente conectado com a nossa vida. Mas ele vai falar então que feliz é aquele cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O caminho aplanado, queridos, é um caminho reto, um caminho plano, um caminho bom de andar, né? Ontem mesmo, me arrependia, estou arrependido até agora. Eu fui com mais 4, 5 jovens subir a Pedra Grande lá em Atibaia. Vocês conhecem a Pedra Grande lá em Atibaia? Já ouviram falar? É uma pedra enorme que tem lá. A gente foi fazer uma trilha de 14 quilômetros. Estou arrependido até agora, vocês estão vendo? Queridos, o caminho lá não é aplanado. Não é aplanado, é uma pedra grande, a gente sobe. E são caminhos tortuosos. Pra
vocês terem uma noção, no final eu caí dentro do riacho, tomei um rola. Foi um negócio horroroso, foi um negócio triste de ver, né? E aí pregando ontem à noite, cogitei pregar sentado, de tanta dor nas pernas que eu estava. Mas queridos, esses são caminhos tortuosos. Mas o salmista está falando que feliz é aquele que tem no coração caminhos planos. E ele não está falando de um caminho reto, mas caminhos planos na Bíblia são caminhos do Senhor. Feliz é aquele que se encontra no coração caminhos da vontade de Deus. E é interessante porque esse que tem no coração os caminhos da vontade de Deus, os caminhos do plano do Senhor. Olha o versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Na sua Bíblia aí, talvez não esteja vale árido, esteja talvez vale de Baca, ou talvez até vale de lágrimas. Que vale que é isso? Esse é um vale, de novo, lembre que é uma poesia, mas é um vale, uma imagem. E é muito interessante porque a nossa vida cristã é exatamente assim. Nós passamos por vales áridos, secos, vales de lágrimas. Vales na vida cristã onde a gente está desejando estar na casa do Senhor, mas quando a gente está andando na nossa vida cristã, vocês puderam acabar de compartilhar pedidos de oração, problemas de saúde, vales áridos. Vales áridos de noite, sozinhas ali no quarto, em lágrimas diante do Senhor. Vales áridos do desemprego, vales áridos da quebra de relacionamentos, conflitos, dificuldades financeiras. São os vales áridos da vida. Mas o salmista vai dizer que aquele que depende da força do Senhor e tem o seu coração, os desejos do Senhor, ele é feliz, porque quando ele passa por esses vales áridos, o Senhor cobre ele de bênçãos. E a imagem aqui da peregrinação é muito legal por causa disso. Pense nesse grupo passando por esse vale árido, seco. E olha o versículo 7. O versículo 7 para mim é maravilhoso. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, esses peregrinos estão andando nesse vale seco de dificuldade. Mas eles vão caminhando de força em força. E nós somos assim, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não estamos fortes o tempo inteiro. De força em força. Essa semana talvez você esteja desanimado. E talvez hoje, através da pregação da palavra de Deus, você vai se sentir mais animado para continuar uma semana aí, força em força. Nós somos assim, passando por esse vale seco da vida. Mas isso é maravilhoso, porque o texto vai falar que eles vão de força em força, dependendo da força do Senhor. Mas cada um deles se apresenta diante de Deus em Sião. Do que ele está falando aqui? Do céu. Queridos, quando fala de Deus em Sião, nos Salmos, lembre-se, está falando da figura celestial. E essa é a nossa vida cristã, não é verdade? Nós estamos peregrinando, dia após dia, de força em força, passando por vales áridos, até o dia que nós nos encontraremos face a face diante de Deus em Sião. Amém? Mas é essa a nossa vida. Mas é interessante que ele depois, então, no versículo 8, para encerrar esse segundo bloco, ele vai falar: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. E é perfeito, porque também passamos por esses vales, orando e clamando. Orando e clamando. Mas, meus irmãos, vale seco, um vale árido, dificuldades da vida. E o contexto ainda é de felicidade, de bem-aventurança.
Como assim? Queridos, o versículo 5, ele é chave para a gente entender isso. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti. E talvez algumas perguntas para a gente começar também a aplicar para a nossa vida. Mas durante a nossa peregrinação nessa vida, você tem dependido da sua própria força ou da força de Deus? Você tem tentado fazer as coisas do seu jeito ou do jeito de Deus? É interessante porque constantemente nós estamos frustrados com nós mesmos. Nós tentamos fazer as coisas pelas nossas forças e nós não conseguimos. E aí ficamos frustrados. Mas o salmista está falando que felicidade é confiar e depender da força do Senhor. Porque nós vamos falhar. Talvez uma pergunta também, o salmista vai falar que a alegria está naqueles que têm um coração cujos caminhos são aplanados. Pergunta para mim e para você, quais caminhos hoje tem no seu coração? São caminhos da vontade de Deus? Do plano do Senhor ou são caminhos maus? Desejos cruéis, invejosos, maldosos? Como que você tem passado pelas aflições dessa vida? Sofrendo, reclamando? Ou como diz o salmista, bem-aventurado, feliz? É por isso que a gente consegue entender, porque a Bíblia fala, para a gente se alegrar nas provações. Porque, queridos, quem se alegra nas provações é porque ele está totalmente confiando na força do poder de Deus. Porque na nossa visão humana não faz sentido se alegrar nos vales secos da vida. Não faz nenhum sentido. Mas quando eu dependo única e exclusivamente da força do Senhor, porque é Ele que pode transformar esse vale seco num manancial de águas, eu vou passar pelas provações dessa vida sendo feliz, porque eu confio e descanso na força do meu Senhor. E é interessante, o versículo 8, ele vai terminar com essa oração, mas talvez uma pergunta muitas vezes a gente ora, quando a gente passa pelos vales secos dessa vida, né? E a nossa oração constante qual que é? Senhor, arruma esse meu problema. Então, sei lá, vamos supor, estou desempregado. Nossa oração é o quê? Senhor, me dá um emprego. E está tudo bem a gente orar assim. Mas é interessante também que a gente pode começar a orar mais, como salmista. Clamar ao Senhor e talvez nessa situação do desemprego, Senhor, me ajude a confiar e depender mais da sua força, nesse momento do vale seco. Uma oração difícil de fazer, não é? Porque nós queremos a solução ali para o nosso problema. Quando na verdade Deus está querendo de nós o quê? Dependa mais da minha força. Porque felicidade é habitar na casa do Senhor, é depender da força dEle. E nós vamos para o último bloco do texto. Descobrir então que a felicidade também é confiar no Senhor. Olhe comigo do versículo 9 até o 12. Olha o versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Versículo 9, então, o salmista aqui, os filhos de Corá, vai afirmar então de novo, ele vai pedir, Deus, meu escudo, contempla o teu rosto, contempla o rosto do teu ungido. A ideia aqui de contemplar o rosto é literalmente de uma comunhão plena.
E quem é esse ungido? Alguns vão dizer que é provavelmente o rei Davi, mas nós cremos que esse ungido, ele é o próprio Jesus Cristo, o ungido de Deus. Mas é interessante então que no versículo 10 ele vai falar assim, olha, porque um dia nos teus atos, ele já falou dos atos lá atrás, né? Vale mais que 1000. É interessante, ontem estava conversando com a Ju sobre isso. Ele vai falar sobre o valor que a casa de Deus, que a presença de Deus tem para ele. Ele vai falar então que ele prefere um dia do que 1000 dias. Aí eu fiquei pensando nessa situação. Vamos supor esse cenário. Você chega no hospital amanhã e o médico fala assim, ó, seguinte, você tem uma doença terminal e você apenas tem 1000 dias de vida. Pergunta, você trocaria esses 1000 dias por um dia na presença de Deus? Aí eu fiquei assim, difícil, né? Mas o salmista está falando que ele prefere qualquer coisa. Ele prefere ficar na presença de Deus do que qualquer outra coisa. E para nós é um desafio muito grande, porque nós somos apegados com as coisas da nossa vida. E gente, quando citamos o assunto, por exemplo, a questão de morte, né? Muitas vezes é um assunto indelicado, um assunto do qual você já fica... Quando na verdade a morte para o cristão é a vitória. Mas muitas vezes ficamos tão apegados com essas coisas que preferimos os 1000 dias do que a um dia na presença do Senhor. Ele vai falar ainda, olha o versículo 10 ainda. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que a permanecer nas tendas da perversidade. Isso é maravilhoso, né? Fico imaginando a cena, né? O Valmir está ali na porta, né? Está ali atrás, ó. O salmista está dizendo que ele prefere ficar lá fora, na porta, do que habitando nas tendas da perversidade. Quando ele fala de tendas, ele vai falar sobre casas luxuosas, lugares prazerosos, lugares gourmet, assim, coisa chique. Mas ele fala assim, eu prefiro estar ali na porta, na casa do meu Deus, do que dentro desses lugares. O Charles Spurgeon, ele sempre vai dizer, né, que o pior que Deus possa te oferecer é melhor do que a maior maravilha do que o mundo pode te oferecer. A coisa mais significante que Deus pode te oferecer é melhor do que qualquer outra coisa. E é isso que o salmista está falando. Que ele prefere ficar na porta, pelo desejo dele, de estar ali, do que permanecer nas tendas das perversidades. Olha o versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E ele vai falar que ele deseja tudo isso, porque o Senhor é o sol. Deus é o sol? Não, Deus não é o sol. Isso aí é uma figura que o pessoal vai... Os animistas, né, que eles vão falar que Deus é a flor, Deus é a terra. O salmista está falando isso? Não. Mas é uma figura, lembra? Poesia. Mas a ideia do sol, grande, presente, sempre está lá. E ele vai falar que Deus é o escudo que nos protege. E ele vai falar, o Senhor dá graça e glória. O Senhor já nos deu a graça através de Cristo e nos dará a glória juntamente com Ele no céu. E Ele não recusa nenhum bem daqueles que andam retamente. Então, por fim, no versículo 12, Ele vai dar a terceira chave da felicidade, que é o Senhor dos Exércitos. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele em que em ti confia. Ou seja,
A felicidade é confiar no Senhor, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, e é por isso que nós amamos estar na sua casa. Confiar no Senhor é algo bom, mas quantas vezes o nosso coração nos engana, não é verdade? Achamos que podemos confiar em nós mesmos, quando na verdade o Senhor está falando: confie em mim, meu filho. Queridos, esse salmo, o salmista está falando do anseio, do desejo dele pela presença de Deus. O quanto você deseja a presença de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Esse salmo, ele tem uma lição muito rica para nós. Porque esse salmo vai nos apontar para a mensagem da cruz de Cristo. Olha para a sua Bíblia aí. Talvez na sua Bíblia, esse salmo tenha um título. Tem? Qual que é o título que está aí? Ok. Ok, tem mais alguma outra versão aí? Saudades do tempo. E é interessante porque esses títulos foram colocados depois, eles não fazem parte. Mas esse título da saudade do tempo é muito interessante. Porque o salmo vai falar dessa felicidade de estar na casa do Senhor. Mas por que colocaram esse título de saudades do tempo? Gente, nós estamos aqui no Salmo 84, que é o livro 3 de Salmos, né, que é dividido em 5 livros. Mas é o pior momento do povo de Israel, porque o povo de Israel está exilado, longe da sua casa. E para eles poderem ir para o templo, eles tinham que fazer peregrinações para chegar até o templo. E queridos, o templo tinha um significado na Bíblia. O tabernáculo tinha um significado na Bíblia, que era o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Era disso que eles estavam com saudade, era isso que eles ansiavam, a presença de Deus no meio do seu povo. Esse tabernáculo não está mais ali, porque o povo de Israel foi expulso da sua terra. Mas se a gente parar para pensar, nós temos a presença de Deus aqui, plena e integral no meio do seu povo. Vocês estão vendo Deus aqui? Queridos, nós também temos saudades. Porque lembra da história da Bíblia? Quando Adão e Eva eles caminhavam com Deus, dia após dia, mas eles pecam. E por causa do pecado, queridos, a gente não pode ter essa plena, integral comunhão face a face com Deus. E nós vivemos com saudades. E esse pecado nos afastou da presença de Deus. E nós buscamos essa presença. Mas isso é mais interessante porque Cristo Jesus, ele vem como homem, morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia, para pagar o preço do nosso pecado. E através do seu sacrifício, nós hoje podemos ter comunhão com esse Deus através do Santo Espírito que habita em nós. É interessante pensar que esse Santo Espírito habita em nós e talvez você esteja assim, eu queria sentir mais a presença de Deus. Meu irmão, o próprio Deus habita em você. Mas Mateus, então por que é tão difícil viver nesse mundo difícil? Por que passamos ainda por vales secos, vales áridos? Sendo que nós temos essa presença com Deus, porque, meus queridos, ainda não chegamos na presença plena com esse Deus. Ainda estamos desejando esse tabernáculo. Isso é maravilhoso, porque
nós estamos peregrinando como esses salmistas. Mas sabe o que é mais interessante? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, olha comigo o versículo de 1 a 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Queridos, é isso que nós aguardamos no céu, o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Que quer dizer o quê? A presença plena de Deus no meio do seu povo. E o resultado disso, olha o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, queridos, o resumo do céu, por causa da presença de Deus, é felicidade, vida boa. Nós aguardamos por esse dia onde vamos experimentar a plena e pura felicidade, mas enquanto nós estamos peregrinando por essa vida, nós temos aqui na palavra de Deus chaves para vivermos uma vida feliz quando a gente habita na casa do Senhor, uma vida feliz quando a gente depende da força do Senhor, e uma vida feliz quando a gente confia no Senhor. Eu te fiz uma pergunta no começo e te faço ela no final. Está feliz? Está feliz de estar aqui? Que tal então, talvez olhar para o seu coração agora e entender, Senhor, eu admito que não tenho buscado a felicidade que a palavra de Deus tem me ensinado. Porque como eu disse, eu sou feliz quando confio no Senhor, dependo da sua força e habito em sua casa. Eu sou feliz quando eu confio no Senhor, dependo da sua força e habito na sua casa. Queridos, que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Que eu e você nós possamos amar a igreja, amar habitar em sua casa, depender da sua força. Talvez isso seja um desafio muito grande para você. Mas lembre-se, essa é a felicidade que Deus está te propondo hoje. E eu te garanto que se você viver em busca dessa felicidade, os seus olhos estarão voltados para a felicidade plena no futuro. Porque ali no futuro, meus irmãos, nós nos veremos face a face, diante dele, pelo dia do qual a gente mais aguarda. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e te louvamos por quem tu és. Pai, como esse salmo vai dizer, nós nos alegramos de estar aqui na tua casa, Deus. Mas, Senhor, primeiramente nós queremos te pedir perdão por tantas vezes, Pai, tantas vezes das quais falhamos diante de Ti. Temos um coração ingrato. Muitas vezes preferimos outras coisas do que estar na Tua presença. Mas, Senhor, cria em nós um coração dependente da Tua força. Um coração que confia apenas em Ti. Pai, cria em nós o prazer de estar diante do Senhor, o prazer de estar em comunhão com os nossos irmãos.
Deus nos ajude a amar a tua igreja. Pai, porque dessa maneira nós viveremos uma vida feliz, confiando no Senhor, dependendo da sua força e habitando na sua casa. Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos aqui louvando o Senhor. E esse é o nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.